favor de Deus, graça de Deus que nos faz viver, né? Você já parou para pensar por que Jesus Cristo, quando estava aqui neste mundo, ele usou a seguinte expressão: que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você já parou para pensar por que ele usou essas palavras? Vamos ler o texto, João 14, de 1 a 6. Hoje nós estávamos pela manhã pregando lá na Igreja Batista Jardim do Monteiro, aniversário da igreja, e quando a gente chega num lugar assim, a gente lembra das coisas que passamos por lá, né? Quando estivemos lá ajudando aquela igreja, também na música e também com os embaixadores, e tinha um grupinho bom lá que trabalhava, inclusive um deles, Mateus, né? Ele está hoje em São Paulo e a gente tem orado muito por ele. Eu peço à igreja que esteja também orando por ele. Ele está agora lá na PM de São Paulo, se preparando lá para atividade. Então, quando a gente estava lá, e eu sempre, de vez em quando, lançava uma dessas perguntas: vá para casa pensar, né? Vai meditar. Por que Deus usou, Jesus Cristo usou certas palavras? Ou poderia ter sido outras, de repente, naquele momento? Por quê? Né? Gostar de fazer isso pensar e gosto também de pensar. Vamos ler então João 14, de 1 a 6, que diz assim. João 14, de 1 a 6. Não é esse texto. Eu acho que eu anotei errado. João 14, de 1 a 6. É João 14, de 1 a 6. A versão é que está diferente da minha, né? Na minha versão está assim: não respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É esse texto mesmo, só que eu anotei outra versão. Não se turbe o coração de vocês. Na minha versão diferente. Vou ler por ali para a gente poder então entender. Que o coração de vocês não se perturbe. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, ele estava próximo já do fim do seu ministério. Ele já estava chegando ao momento que deveria ir para a cruz do Calvário e lá se sacrificar. E nos seus últimos ensinos, né, nesse caminho, nesse processo, ele chega e coloca esse versículo, esse pequeno trecho, que eu queria que vocês pensassem comigo. Por que ele usa essas palavras? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para a gente entender melhor isso, nós precisamos também entender o contexto em si. O contexto em que Cristo estava vivendo. Naquela ocasião, o que aqueles judeus entenderam quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estávamos pesquisando e pensando e pedindo a Deus que nos ajudasse nisso. E uma coisa interessante, nesses 3 versículos, nós temos aqui 4 realidades da sociedade e de Deus. A primeira realidade é quando ele diz: eu sou o caminho. De onde ele tirou isso? Ele aqui estava cumprindo com uma profecia que está registrado lá em Isaías, capítulo 35, versículo 8. A primeira realidade é que Jesus Cristo, quando disse: eu sou o caminho, ele estava dizendo para aqueles judeus que sabiam o Velho Testamento de cor e salteado, que ele estava ali cumprindo com uma profecia feita pelo profeta Isaías há muitos anos atrás.
Veja comigo lá, Isaías 35, versículo 8. Olha o que diz o profeta Isaías. Isaías 35, 8. Ali haverá uma grande estrada, um caminho, que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Isaías estava dizendo uma coisa interessante. Olha, vai vir um momento em que o caminho será aberto, será posto. E nesse caminho só passa por ali quem? Quem vai passar por aquele caminho? Todo mundo? Não. Quem vai passar por aquele caminho? Somente os santos. Porque os impuros não vão passar por este caminho. Este caminho tem um fim. Tem lá no final. E inclusive no próximo versículo, quem está com a Bíblia aberta pode ver. Ele vai falar uma coisa interessante por alegoria. Os leões... Já leu esse texto? Os leões vão estar junto com as ovelhas e não vai acontecer nada. Lugar de paz, tranquilidade, perfeição. Um local especial. Um local maravilhoso. Então, quando Jesus Cristo está dizendo assim, eu sou o caminho, ele está se referindo para aqueles judeus e para nós também, mas principalmente para eles, porque eles sabiam das profecias que eles esperavam, chegou o caminho. E por esse caminho, quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, ali não passa qualquer um. Ele estava dizendo para aquele pessoal, olha, não vai passar qualquer um não. Lembra da profecia? Somente os santos, somente aqueles que querem ter uma vida santificada, uma vida preparada, uma vida separada por Deus. Porque aqueles que não, ou seja, que são impuros, estão contaminados pelo pecado, esses não vão passar por aquele caminho. Não adianta. Ele estava levando aquelas pessoas a refletir em seus corações como você está diante de Deus, como você tem caminhado. É interessante que os cristãos, os primeiros, depois de Cristo, nos anos seguintes à morte, inclusive dos apóstolos, os pais da igreja, aquele pessoal todo lá, eles eram conhecidos como os seguidores do caminho. Veja exatamente isso que Isaías está dizendo aqui. Veja exatamente isso. Os que seguem o caminho, são do caminho, estão no caminho. Eles sabiam o que estava falando. Jesus Cristo está dizendo assim, como você tem caminhado? Por onde você tem caminhado? Como você tem caminhado? Porque se você acha que está caminhando no caminho de Deus e tem um coração impuro, você está caminhando para longe de Deus e não no caminho que é Deus, o próprio Jesus Cristo. Na primeira realidade, ele está dizendo isso. Eu sou o caminho, a profecia. Segundo, ele diz que ele é Até hoje o pessoal discute sobre esse negócio em filosofia. Jesus Cristo, quando ele chega, naquela época, quando ele diz, eu sou a verdade, ele lembra aquelas pessoas, ele faz aquelas pessoas raciocinar em cima de duas, pelo menos, tem mais teorias sobre a verdade. Interessante. Você já deve ter ouvido falar sobre, por exemplo, Platão e Aristóteles. Você já ouviu, né, Pudu? Aristóteles e Platão. E interessante que Platão faz uma afirmativa quando ele diz sobre a verdade. Ele diz o seguinte, que a verdade é uma realidade objetiva e imutável. A verdade é uma realidade objetiva e imutável. Então, quando Jesus Cristo está dizendo para eles o seguinte, eu sou a verdade, ele está fazendo com que o pessoal lembre-se daquilo que eles estavam comentando, inclusive estudando, vindo lá dos gregos. E Aristóteles também faz uma afirmação, ele diz que a verdade é uma afirmação verdadeira se corresponder aos fatos. E aí Jesus Cristo diz, nesse texto de João, você pode ler depois, que o que ele fez, os atos que ele fez, comprovam quem ele era. Afirmavam que ele era.
a verdade. Então, quando ele estava conversando com aqueles homens, com aquelas pessoas ao seu redor, e para nós hoje também, hoje não tanto, mas naquela época principalmente, ele estava dizendo o seguinte: vocês sabem que há uma discussão sobre o que é a verdade, vocês conhecem. Alguns anos atrás aí, vocês ouviram falar de Platão e Aristóteles, grandes filósofos, né? Pensadores. Pois é, eles já afirmavam, sem ser crentes, sem ser salvos, sem conhecer a Deus, o que é a verdade. Olha só que coisa interessante. A verdade é uma realidade objetiva e imutável. Isso é a verdade. A verdade é uma afirmação que se corresponde com os fatos. Os fatos mostram qual é a verdade. Não se questiona. Então aqueles homens estão entendendo. Espera aí, eu sou o caminho, profecia. Eu sou a verdade. Pessoas já estão afirmando quem é a verdade, o que é a verdade. Mas também ele continua dizendo que ele é a vida. Quando ele fala que é a vida, ele está falando uma coisa interessante que você não consegue entender se você não olhar a cabeça do judeu. Repare que nós estamos pensando um pouquinho acima disso. O judeu cria que a verdade, a vida, perdão, não era a vida que você e eu cremos, a vida no céu. Eles não tinham essa noção nítida do que é a vida. Para eles, a vida era uma vida aqui na terra, perfeita, plena e sem fim. Aqui na terra. Você quer ver? Veja comigo Levítico 18, capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, 5. Olha o que diz aí. Obedeça aos meus mandamentos, obedeçam aos meus estatutos, obedeçam à lei, pois quem os pratica viverá por eles. Eu sou o Senhor. Em obedecer às leis, em obedecer os estatutos, em obedecer às ordenanças divinas, você tinha vida. Você lembra daquele jovem que chega para Jesus Cristo e diz: bom, mestre, o que hei de fazer para ter a vida eterna? Aí você cumpre os mandamentos, lembra disso? Aí ele fala assim: eu cumpro desde pequenininho, desde jovem. Mas Jesus Cristo diz para ele: mas falta alguma coisa, porque na tua cabeça a vida está em obedecer às leis. Está faltando uma coisa. Está faltando algo muito mais importante do que simplesmente obedecer às leis. Eles criam que se eles conseguissem cumprir a lei fielmente, eles não morreriam aqui nesse mundo, viveriam eternamente. E veja também em Romanos capítulo 10, versículo 5. Veja o que diz lá o apóstolo Paulo, Romanos 10, 5. Moisés descreve a justiça que é baseada na lei desta forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Na cabeça do judeu, na cabeça deles, se ele cumprisse a lei, ele vivia eternamente, aqui na terra. Por isso, inclusive, muitos pensam que o reino, e eles achavam que o reino seria estabelecido aqui na terra. Eles criam e até hoje eles esperam o Messias que venha sentar no trono de Davi e governar aqui neste mundo. Só que a gente sabe perfeitamente que não é aqui esse mundo. O reino de Deus não está para ser estabelecido nesse mundo como um reino comum, como um reino humano, como nós o conhecemos, mas sim na eternidade. Então, quando Jesus Cristo está dizendo: vocês estão enganados, vocês não conseguem entender que a vida não está em cumprir a lei ao ponto de querer continuar vivendo eternamente aqui, mas sim em mim, de Jesus Cristo. Eu sou a vida. A lei, infelizmente, como Paulo diz, a letra mata. Ou seja, todos morrem por causa da lei. Porque a lei é má? Não. Porque ela aponta o teu pecado e o meu pecado. Ela nos mostra a nossa realidade. Então o judeu, achando que vivendo pela lei, ou seja, praticando fielmente todas as escrituras, toda ela no Velho Testamento, eles não morreriam, viveriam eternamente. Só que Jesus disse: não, vocês não conseguem. Vocês não conseguem. Precisam de mais do que isso. Falta-te uma coisa. Falta Jesus Cristo. E a outra realidade que você vê nesse texto é ele dizer: vem ao Pai. Você percebe, você entende essa expressão, vem ao Pai, porque nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo é o próprio Deus.
A gente sabe disso. Mas olha em João capítulo 5, versículo 39 e 40, o que Jesus Cristo diz a esse respeito. Em João capítulo 5, 39 a 40. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque consideram ter nelas a vida, que acabamos de falar. E são as Escrituras que testemunham ao meu respeito. Repare aí, vocês estudam. Ótimo, vocês estão aí. Vocês estão preocupados em estudar. Vocês conhecem a profecia. Virá o Messias, o caminho. Vocês estão por aí entendendo o que tem que ser feito. E pensam, enganados, pensam que por estudar a lei e praticar as Escrituras, vocês vão ter vida e vida eterna. Mas as Escrituras não apontam assim, as Escrituras não falam disso somente, elas apontam para mim, falam a meu respeito. Então vocês têm que entender que para chegar ao Pai precisa de mim, senão não chega. Não é pelas Escrituras somente, não é ser bom religioso, não é praticar as leis perfeitas que a Bíblia coloca para a gente. Devemos sim, claro, viver também praticando as coisas que a lei nos diz, nos ensina. Mas se for pensar que por ela nós seremos salvos, coitadinho de nós. Precisamos de Jesus Cristo, o mundo precisa de Jesus Cristo. E aí nós temos um outro texto que a gente caminhando para o final, quando Jesus vai dizer uma coisa linda a esse respeito, lá no capítulo 10, versículo 25 ao versículo de número 30. Olha só que coisa linda que Jesus Cristo fala a esse respeito. Jesus respondeu, eu já disse. Já lemos 2 textos a respeito, né? Eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai. Essas obras testemunham sobre mim. Olha a verdade aí. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Ué, mas era o povo judeu. Eram considerados filhos de Deus, o Israel. As minhas ovelhas de Jesus Cristo fazem o quê? Ouve a minha voz, ouve as Escrituras, ouve o que eu preciso dizer e tenho que dizer. E depois que ouvem a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, ele continua dizendo, e eu as conheço e elas me seguem, vão atrás de Jesus. Eu lhes dou a vida eterna. Eu que dou a vida eterna de Jesus Cristo, não é a prática da lei. E elas jamais, né, perecerão. Ninguém as poderá arrancar de minha mão. Interessante isso. O meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E aí ele fecha. Eu e o Pai somos um. Você sabe perfeitamente que Jesus Cristo é Deus, a gente já aprende isso, não é verdade? Mas às vezes as pessoas que não entendem que Jesus Cristo é o próprio Deus, não conseguem enxergar em Cristo a vida. E aí se dedicam às religiões, às práticas místicas, às seitas, às boas obras e tudo. E sabe quem é Jesus Cristo? Até tem uma noção de Jesus Cristo, mas estão esquecendo que Jesus Cristo é o próprio Deus. O caminho para chegar a Ele, só por Ele. Parece estranho dizer isso, né? O caminho para se chegar a Ele, Deus, é só por Ele, Jesus. E a gente precisa levar isso ao mundo. A gente precisa anunciar isso ao mundo. Não igrejas e denominações, mas sim Jesus Cristo, mostrando que essa verdade é inquestionável. É a única verdade. É só Jesus Cristo. Então, quando a gente lê esse texto, você vai entender, então, por que Jesus Cristo usou essas palavras que nós lemos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é à toa o que Jesus Cristo está dizendo. Não são palavras soltas, mas palavras que fazem você e eu pensar como estamos nesse caminho. Vivendo uma vida de santidade
vivendo realmente uma vida que Cristo espera para nós, porque afinal de contas só passa por ali os filhos de Deus, os contaminados pelo pecado, não vão passar por lá, não passam por lá. Ele é verdade, os fatos mostram isso. É inquestionável. A própria criação testemunha de Cristo. E somente Ele pode dar vida. Por mais que você não queira entender isso ou não consegue entender, só Jesus Cristo é a vida. E então, se queres chegar a Deus, só por Jesus Cristo. Não tem outro meio, não tem outra porta, não tem outro caminho. E Jesus Cristo disse: aqueles que o seguirem, ouvem a sua voz e o seguem. E o seguem para onde? Para o céu, para a eternidade, para o descanso eterno. Nesse mundo, ainda estamos no caminho, caminhando. Mas vai chegar um dia que esse caminho, né, vai terminar, né? Vai chegar ao ponto final. O trajeto, a caminhada, vai chegar ao ponto final. E quando chegar ao ponto final, você só tem a gozar a felicidade eterna, porque chegou lá na eternidade, onde Deus está. Que Deus possa nos abençoar. E que essa verdade seja vivida e anunciada a todos quanto precisam ouvir, para que todos entendam que só por Jesus Cristo existe a vida eterna. Só por Jesus Cristo. Vamos orar? Irmã Nancy, você leva a Deus uma palavra de oração?